E para começar as atividades desse treinamento, vamos reaproveitar uma das planilhas que produzimos em treinamentos anteriores, que é a planilha número 5, a Escola do Rock. Então, minha sugestão é que você abra esta planilha, ok? E vamos, até para preservar o que já foi feito anteriormente, vamos salvar essa planilha com outro nome, ou seja, vamos gerar uma cópia dela e aí sim aplicar os recursos de formatação condicional. Tudo bem? Então, já estou com a planilha aberta aqui, né? Essa planilha tinha sido salva na minha pasta documentos. Fui no menu arquivo, salvar como, vou novamente aqui entrar no procurar e vou continuar utilizando a minha pasta de documentos, ok? Então tudo que foi feito anteriormente continua ali. Inclusive, no último treinamento nós trabalhamos com recursos de classificação e filtro, né? E aí tenho aqui também as versões das planilhas com esses recursos aplicados, tudo bem? Lembrando que você tem acesso a esses materiais aqui no treinamento, né? Tanto as versões das planilhas iniciais, quanto também as versões já finalizadas, caso queira pegar e realizar algum tipo de conferência. Então, mantendo aqui a sequência, eu vou deixar com o número 7, ok? O nome eu vou manter o mesmo, Escola do Rock, só que vou colocar um complemento aqui que é formatação condicional, ok? Só para saber então que essa é a mesma planilha que nós já trabalhamos antes, só que com uma numeração nova e com um assunto também diferente, nesse caso formatação condicional. A original continua sendo aqui a versão número 5, né? Além de termos uma outra com os ajustes de impressão, ok? Enfim, se trata da mesma planilha que já trabalhamos anteriormente. Então, dei o comando salvar. Vamos só lembrar um pouquinho o que temos aqui, né? Qual que é o contexto. Então, essa escola fictícia com um aluno super famoso, Jack Black. Esse aluno teve uma série de notas ao longo de 3 trimestres em várias disciplinas relacionadas a esse gênero musical. Nós fizemos o cálculo da média final, utilizando para isso a função média. Nós definimos uma numeração de faltas para cada disciplina e geramos alguns resultados, além da média final, geramos alguns resultados aqui na parte de baixo da planilha, como foi o caso do total de faltas, usando a função soma, a maior média usando a função máximo e a menor média usando a função mínimo, ok? A única coisa adicional que eu vou fazer aqui é dar um pouquinho mais de destaque para esses resultados, colocando um negrito. Então não é essencial, mas é só para chamar a atenção nos pontos que nós vamos focar mais nessa atividade, ok? Principalmente esses dois primeiros, média, final e faltas. Total de faltas, maior média e menor média, provavelmente não vamos alterar nada, mas deixe em destaque também. E aí o nosso foco então será na sequência aqui do treinamento em aplicar recursos de formatação condicional para chamar a atenção de alguns desses valores dependendo do critério que nós vamos adotar. E antes de comentar com você quais são os critérios, né, que nós vamos adotar para realizar certas formatações, deixa eu só conceituar um pouquinho mais sobre a formatação condicional, que, como o próprio nome dá a entender minimamente, né, estamos falando de algo estético, portanto é uma formatação, tem a ver com recursos de cor, borda, né, e alguns outros mais, só que são formatações que serão aplicadas de acordo com condições ou critérios que você, usuário do Excel, poderá definir, ok? O programa tem uma série de opções para a realização de formatação condicional. Todas elas aparecem aqui no menu Página Inicial, ok? Menu padrão do programa, né? Só que um pouquinho mais para o lado direito. Então temos ali um grupo chamado Estilos e aí um botão chamado Formatação Condicional. Clicando nele você consegue ver as categorias de formatação condicional. Passando o mouse nelas, você consegue ver as opções disponíveis, ok? É possível até mesmo criar formatação condicional mais complexa, mais elaborada, a partir de fórmulas, funções. O nosso foco aqui no treinamento são as opções mais simples, tradicionais, né? Uma boa parte delas já disponíveis aqui na relação de opções. Tudo bem?
E agora sim, falando sobre os critérios que nós vamos adotar e que tipos de formatação condicional nós vamos aplicar nesta planilha. A ideia basicamente é a seguinte: para todas as notas de todos os 3 trimestres, portanto, esse intervalo de valores que eu estou selecionando agora, e você já pode fazer a mesma coisa, ok? Para a formatação condicional funcionar, seleção é essencial, mostrar para o programa qual é a área que você vai aplicar a formatação. Então, para todo esse conjunto de valores dos 3 trimestres, a lógica vai ser a seguinte: as notas que forem, deixa eu sinalizar aqui para você, que forem maiores ou iguais a 7, ok? Então vamos colocar o contexto de que uma média, né, uma nota mínima considerada boa o suficiente nessa escola do rock é de 7, ok? Então todos os valores que atenderem esta condição, nós vamos formatar com a cor verde, ok? Nós vamos pegar a formatação condicional e aí sinalizar elas de alguma forma com a coloração verde, como é o caso aqui do 7,06 do História do Rock, o 7,25 do Bateria e Ritmo, né, e outros mais, né, que atendem a esse critério. Tá legal? Então esse é o primeiro critério ou a primeira condição, digamos assim. O segundo critério ou segunda condição, aí é o contrário da primeira. Então o que for menor que 7, nós vamos formatar em vermelho. Então as notas 0, 3,25, 7,63, ok? Bom, a lógica geral é essa. E se for pensar de uma maneira bem simples, até poderíamos fazer essas formatações manualmente, não é mesmo? Então nada te impediria de chegar aqui no 7,06 e colocar um fundo verde clarinho, por exemplo, né? E um texto na cor verde um pouco mais escura, assim, não é mesmo? Ou pegar aqui essa nota 0 ó, do terceiro trimestre e colocar um vermelho clarinho, colocar um laranja, né, já que eu não tenho um vermelho bem clarinho nesse momento, e a cor do texto, ou no caso a cor do número, um vermelho. Então eu estou fazendo essencialmente uma formatação, né? Só que é uma formatação manual. É uma formatação que, se houver uma mudança no valor, então vamos pegar ali o História do Rock, 7,06 no primeiro trimestre. Vamos supor que essa nota está errada, na verdade a nota era 5. Então, ao trocar para 5, ele ainda segue pintado de verde. E se for para seguir a lógica que eu expliquei agora há pouco, deveria formatar em vermelho, não é mesmo? Então, da forma que está, se eu fizer dessa maneira, né, para os outros valores, toda vez que mudar alguma coisa, eu vou ter que selecionar os valores e tornar a formatá-los manualmente. Então, vai dar bastante trabalho, ainda mais se tem chance desses valores mudarem ao longo do tempo. Tudo bem? Então, não é essa forma que nós vamos abordar, por isso que eu já vou tirar essa formatação que eu comecei a fazer manualmente. Então, vou voltar aqui para sem preenchimento. E vou voltar também para a cor automática aqui em relação ao texto. Além de voltar a História do Rock para 7,03, que se eu não me engano era o valor que estava antes. Tudo bem? E pensando bem, acho que era 7,06, né, que estava antes. Então vamos voltar certinho, agora sim. Embora aqui os valores, né, a gente vai mudar para fazer alguns testes, então não é essencial que esteja igualzinho ao que eu estou mostrando agora. Tá legal? Salvando só para garantir. Então, com toda essa explicação, agora eu vou selecionar de novo os valores de todos os 3 trimestres. E aí, finalmente, entrar no botão Formatação Condicional. Lembrando que ele está lá no menu Página Inicial e aí depois Formatação Condicional. E nós vamos pegar aqui nas regras de realce das células a opção é maior do que. Tudo bem? Aproveite para ver, ó, tem outras opções, como é menor, está entre, igual, texto, né? Então tudo isso são condições ou critérios, ou pelo menos o início da lógica para a definição dessas condições, mas para essa primeira atividade, a primeira mesmo, é maior do que. Então vou entrar aqui de novo, selecionar
uma janelinha vai surgir, ok? Para você, né, inclusive. E o Excel já vai também identificar um possível valor aqui como critério. Ó. Nesse caso, no meu caso, né, ele trouxe 5. Então ele vai se basear em células que sejam maiores do que 5. Está errado esse valor, eu já vou alterar, né? E aí só depois é que ele vai aplicar a formatação. Como aqui foi uma sugestão do programa, né, e já veio formatado para vermelho, reparem um pouco mais abaixo que os valores que atendem essa condição já funcionou, não é mesmo? Então pegou, mas logicamente não é 5 o nosso critério, né? Como conversamos agora há pouco, na verdade o critério será a partir de 7. Portanto, altere o valor que está aí na caixinha, independente de qual seja, modifique, né, delete ele, e aí digita o número 7 no lugar, ok? Não precisa nem colocar vírgula 00, é só o número 7 mesmo. E agora sim, formatar células que são maiores do que 7, só que a coloração não será vermelha, será na verdade verde. E olha só, como agora já pegou direitinho todos os valores que são acima de 7, ok? Talvez você esteja lembrando, né, um pedacinho da minha fala de minutos atrás sobre a condição, que a ideia era formatar em verde os valores que fossem maiores ou iguais a 7. E aqui ele só está formatando os que são maiores do que 7. É só reparar que tem um valor 7 ali exatamente, ó, que não entrou essa formatação na cor verde, não é mesmo? Não se preocupe com isso, tá legal? A gente vai fazer um pequeno ajuste daqui a pouquinho e aí o número 7 entrará no jogo também, tá legal? Antes de encerrar essa janelinha, né, de dar um OK, aproveita para ver que tem outras opções de formatação, além do vermelho, além do verde. Tem também o amarelo, né, o texto amarelo escuro e o fundo amarelo mais clarinho. Tem também o texto vermelho, a borda vermelha. E até mesmo se você não gostar de nenhuma dessas opções, você pode entrar em formato personalizado. E aí, através da janela de formatação de células, você pode mudar o estilo da fonte, pode mudar a cor da fonte. Algumas coisas não dá para mudar, como é o caso ali da própria fonte, do tamanho. Então, a formatação condicional ela não permite qualquer tipo de formatação, ok? São só as que aparecem aqui na lista do formatar células, né? Mas dá para trocar a borda ou colocar borda e dá para mexer também na cor de fundo, cor de preenchimento. Tá legal? Para essa atividade eu vou deixar mesmo o preenchimento verde e o texto verde escuro e agora sim, clicando no OK. Vamos fazer agora a condição contrária, né? Então, os valores que são abaixo de 7, formatação será em tons de vermelho. Então, mantenha a seleção dos mesmos valores ou selecione eles novamente, né? Reforço a você que, por enquanto, são só os valores que estão compreendidos entre o primeiro trimestre e o terceiro trimestre, ok? Primeiro, segundo e terceiro, e só os valores, não pegue os cabeçalhos. Com a seleção feita, você vai voltar lá no formatação condicional, regras de realce, só que dessa vez é menor do que, tudo bem? Então, clicando nessa opção, novamente a janela de configuração aparece. Mais uma vez o Excel sugere um valor, não é o valor que está aqui, não é 5, então eu vou voltar a utilizar o 7. E a formatação já pegou, né, corretamente. Então, valores que são abaixo de 7, preenchimento vermelho claro com texto vermelho escuro, ok? Lembrando a você que tem aquele 7, né, que não é nem uma coisa nem outra, não é nem maior para ficar verde e também não é menor para ficar em vermelho, ele está no meio termo, nós vamos ajustar ele na sequência. Como aqui não haverá nenhuma outra mudança, então pressiona o botão OK e legal, formatação aplicada. Antes de fazermos o ajuste para valores que são iguais a 7, vamos testar, né? Vamos ver se a formatação está funcionando de forma automática. Portanto, se mudar algum valor, a formatação, dependendo do valor, tem que mudar também. Então vamos aproveitar mais uma vez a história do rock. Então está lá com 7,06, né? Portanto é um valor acima de 7, formatação verde. Vou trocar para a nota 5, ok?
e pressionar o Enter. Mudança para vermelho, então sinal que a formatação condicional funcionou perfeitamente, pelo menos nessa mudança. Vamos pegar agora uma situação contrária. Então ali em gerenciamento, né, nós temos no segundo trimestre 3,25. Vamos subir a nota para 6. 6 ainda é menor que 7, portanto continua vermelho. Ok? Vamos trocar para 8. 8 é acima de 7, portanto ficou verde, né, como previsto. E se for 7, exatamente 7? Então vamos trocar aqui para 7, Enter. Aí não é nenhuma coisa nem outra, portanto ele fica com um preenchimento transparente, né? Na verdade sem preenchimento, além da cor preta para o valor que está ali. É essa situação de quando for valor 7 que nós vamos consertar agora. E para esse conserto, entre aspas, né, na verdade não é bem um conserto, é um ajuste, é uma personalização na regra condicional. Mais uma vez, nós precisamos selecionar todos os valores que compreendem ou que estão relacionados com essa lógica que estamos implementando. Então não se engane, não é para pegar apenas os números sets, né, que estão aparecendo atualmente, é para você pegar todos os valores que compreendem os 3 trimestres. Tudo bem? Já que o valor 7 a qualquer momento pode aparecer por correção, né, do professor em qualquer uma dessas 3 colunas. Então, selecionou tudo, você vai voltar no formatação condicional, mas atenção, não é para criar uma nova regra de formatação, ok? Por mais que tenha ali uma opção bem convidativa, né, que é uma regra de realce para valor que é igual, ok? Pensa bem, né, nós estamos falando de uma situação lógica em que pode ser maior ou igual. E na própria matemática existe o operador maior igual, ok? O que nós usamos agora há pouco foi só maior. Só que você consegue transformar ele com um pequeno ajuste em maior igual. Portanto, não tem necessidade de se criar uma regra apenas para a igualdade. Nós podemos simplesmente modificar a regra já existente para que ela contemple também quando for igual. Ok? Pareceu complicado? Veja que é bem simples na realidade. Ao entrar no formatação condicional, você vai diretamente para gerenciar regras. É a última opção que aparece ali na listinha de formatação condicional. E na janela que apareceu, você deverá ver 2 regras, afinal foi a quantidade que nós fizemos, ok? Poxa, professor, mas eu estou vendo várias, está aparecendo 3, 4, 5 para mim. Então, em algum momento do treinamento, você perdeu o fio da meada, ou ficou confuso e acabou criando regras em cima de outras regras incompletas. E aí, quando isso acontece, o Excel continua registrando essas regras, mesmo que elas estejam incompletas. Então, em linhas gerais, se estiver aparecendo mais do que 2 aí para você, né, e diferentes da que eu estou mostrando agora, aqui na transmissão da aula, simplesmente apague as regras que estão sobrando. Tá legal? Basta clicar em cima da que estiver sobrando e aí pressionar o botão excluir regra. Se estiver na dúvida, é melhor você apagar todas elas, usando aqui o excluir regra também, e voltar um pouquinho aí na gravação do treinamento para refazer na sequência adequada. Tá legal? Sendo assim, como eu tenho aqui 2 regras, vou alterar a regra verde, que é a regra relacionada ao valor que é maior do que 7. Repara ali o símbolo de maior, né? E acima o símbolo de menor. É a regra verde que nós vamos alterar. Simplesmente dá 2 cliques nela ou clica aqui no editar regra com ela selecionada. E na janela que surgiu, você vai trocar a opção de maior do que para é maior ou igual a. Então esse trechinho azul aqui que eu estou sinalizando é o ponto que nós precisamos modificar, escolher na realidade. Tudo bem? Portanto, troca ali para é maior ou igual a. Ok, para sair dessa janelinha. Repara que agora ficou sinalizado como maior igual a 7, a regra verde. E aí pressiona OK mais uma vez. E aqueles 2 números sets, ou qualquer outro que você tenha, agora não estão mais sem formatação. Os 2 passaram a receber a coloração verde como previsto. Ok?
Bom, vimos então algumas regras de realce, né, que provavelmente são as regras mais utilizadas quando se trata de formatação condicional. Tanto é verdade que são as primeiras que aparecem aqui na lista, mas como você viu, tem algumas outras, né, interessantes. Eu vou pegar duas delas para mostrar para você agora em outras duas colunas da nossa planilha, que são as colunas de faltas e de média final. Começando então pela coluna das faltas. Então selecione todos os valores da coluna faltas, no meu caso do número 5 até o número 3, ok? Voltamos lá para formatação condicional, só que dessa vez vamos utilizar uma opção chamada barra de dados, tudo bem? E no barra de dados, se você passar o mouse por cima, já dá para ter uma noção do que vai acontecer. Experimenta só. Então, ao colocar o mouse em cima, aparecem literalmente umas barrinhas dentro das células que têm os valores das faltas. Não dá para ver muito bem agora por conta da posição da minha planilha, né? Deixa eu voltar aqui para encaixar melhor. Vamos ver se agora eu consigo te mostrar um pouquinho melhor. Olha só, então, barra de dados azul, verde, vermelha, sendo que essas primeiras 6 opções são do tipo preenchimento gradual, então tem uma espécie de efeito de cor, né, começando com uma cor mais escura, terminando com um tom mais claro. E embaixo nós temos o preenchimento sólido, que aí são cores uniformes, né? Então até lembra um pouquinho gráficos, né, que é um assunto que nós vamos ver mais para frente aqui na trilha de Excel Descomplicado, mas não é gráfico, é literalmente uma barra de dados que é gerada de acordo com o valor que está ali dentro das células. E isso é dinâmico. Portanto, se o valor mudar, as barras de dados são automaticamente redistribuídas para mais ou para menos para ficarem de acordo com os valores que estão ali, ok? Para a gente ver isso melhor, escolha uma barra de dados, ok? Qualquer uma que você quiser. Eu vou pegar essa aqui mesmo, a barra de dados vermelha. Vou aumentar um pouquinho para você ver melhor aqui o resultado. E aí repara, né? No caso da quantidade de 10 faltas, que é da disciplina gerenciamento, a barra está completa, pegando toda a extensão da célula, porque é o maior valor, né? E técnicas de guitarra, vocal e performance, que são os menores valores, está com praticamente 20% ali, né, do tamanho da célula, ok? Então está uma barrinha bem menor. Já o 5 está exatamente na metade da célula. Experimenta alterar o valor. Vamos pegar aqui o gerenciamento que está 10 e trocar para 5 também, ok? Pressionando o Enter. Agora a barra que ocupa todo o espaço na célula é a 6, né, das faltas de bateria e ritmo, porque é simplesmente o maior valor, enquanto que as outras foram redistribuídas. Se tivéssemos alguma disciplina sem falta nenhuma, como é o caso ali de composição e letra, que eu vou baixar de 3 para 0, então aquela célula fica sem qualquer tipo de barra de dados. Tá legal? E assim como nós modificamos uma regra de realce agora há pouco para deixar com um sinal de maior ou igual, barra de dados também te permite fazer algumas formatações personalizadas. Para isso é necessário selecionar todas as células que têm a barra de dados, voltar lá no formatação condicional e gerenciar regras. Então uma janela é aberta novamente. Quando você dá 2 cliques na regra que foi aplicada, uma nova janela surge e ali você consegue configurar, né, parâmetros da barra de dados. Tá legal? Até convido você, né, a experimentar, mexer um pouquinho aqui nessas opções, ok? Para entender um pouco do que é possível fazer entrando aqui na personalização da regra. No meu caso aqui, a única coisa que eu vou fazer é trocar a cor. Eu vou deixar um tom de vermelho mais clarinho do que o que está agora. Então, para isso, eu entro aqui no Mais Cores, vou lá em Padrão e vou achar um tom de vermelho um pouco mais claro, ok? Então, faça isso se você quiser, tá legal? Vou dar um OK, um OK mais uma vez, e está lá a barra de dados bem sutilmente, né, dentro da célula. E a próxima formatação condicional que nós vamos fazer é para os valores de média final. Portanto, selecione todos esses valores, lembrando de não pegar o próprio cabeçalho, né, a própria palavra média final, pegue só os valores.
Vamos voltar no formatação condicional e dessa vez utilizar uma opção bem bacana chamada conjuntos de ícones, ok? E aí o Excel traz algumas sugestões ali de ícones, né? Baseados normalmente em 3 valores pelo menos, né? Com a ideia de valores máximos, mínimos, né? Ou valores maiores do que algum valor, ou menores do que algum valor, ou dentro de algum tipo de intervalo, critério. Então você tem ali uma série de opções. Vamos começar agora pegando aqui dentro do Formas essa primeira opção que tem uma bolinha verde, uma bolinha amarela e uma bolinha vermelha. Fique tranquilo ou tranquila porque dá para mudar isso posteriormente, tá legal? Então vou pegar aqui de novo, conjunto de ícones. Lá em Formas eu vou pegar então o 3 semáforos, né, que é essas bolinhas coloridas. E aí repare que o Excel vai aplicar essas bolinhas de uma forma, não vou dizer aleatória, né, porque tem um padrão ali que ele segue, mas que talvez não enquadre muito bem com o que queremos fazer, ok? Para você entender a lógica, eu estou pensando no seguinte: as bolinhas verdes vão aparecer somente para as médias que forem maiores ou iguais a 7. Ou seja, seguir aquela lógica que nós usamos nas regras de realce. Já a bolinha amarela, ela deverá aparecer para valores que forem menores do que 7 e maiores ou iguais a 5. Então, se for, por exemplo, uma média 6, tem que aparecer em amarelo. Né? Se for uma média 5,5, tem que aparecer em amarelo também. Né? Ela vai estar ali no meio termo, digamos assim. E a bolinha vermelha será aplicada para médias que forem menores do que 5. Tá legal? Então, essa é a lógica, né? Se você não entendeu ou não lembra bem desses detalhes, eu vou te mostrar agora como definir essa lógica dentro do Excel. Portanto, mantenha a seleção dos valores que vieram com essas bolinhas coloridas. Vamos voltar lá no formatação condicional. E como é uma modificação, gerenciar regras é a opção correta. Vai voltar a aparecer aquela janela, né, que você já viu algumas vezes. Dá 2 cliques na regra conjunto de ícones. E aí na janela que vai surgir na sequência, nós agora vamos conseguir configurar de acordo com nossos critérios. Mas primeiro, comece alterando o tipo de verificação que ele vai fazer. Não é por porcentagem. No nosso caso, a alteração, a verificação será por número. Portanto, altere os 2 segmentos ali de tipo porcentagem para tipo número. Ok? Você viu que tem outras opções também, né, como fórmula, porcentagem ou percentil, né, mas no caso aqui, número é o adequado. E agora vem a definição da lógica para cada bolinha. Então, se for a bolinha verde, né, que é a primeira opção, o primeiro ícone, ela será exibida quando o valor for maior ou igual. Então a condição aqui já está correta, só que o valor eu vou definir. Em vez de 0, será 7. Ok? Vou dar um clique no campo de baixo. Repara que o Excel já alterou ali a condição para a bolinha amarela. Então, bolinha amarela quando for menor que 7 e quando for maior ou igual, não a 0, mas sim a 5. Ok? Vou só dar um clique no campo de cima para o programa atualizar aqui as verificações dele. Então, por favor, faça a mesma coisa. Ó. Clica no campo de cima e aí você vai ver que vai mudar aqui a interpretação do programa para a última regra. Por enquanto ele está mostrando 0. Na hora que eu clicar no campo de cima, ele vai atualizar para quando for menor que 5. E aí agora sim, a lógica está completamente fechada. Então, revisando, a ideia é uma verificação por número, ok? Sendo que ícone verde quando for maior ou igual a 7, ícone amarelo quando for menor que 7 e maior ou igual a 5, e se não for nenhuma dessas situações, o número só pode ser abaixo de 5, aí vai ser a formatação com a bolinha vermelha. Tá legal? Aproveitando que você está aqui, é nessa janela também que você consegue trocar o estilo de ícone. Tá legal? Então não gostou das bolinhas coloridas, né? Você pode clicar ali no estilo de ícone e tem todas as opções anteriormente indicadas. Tá legal? Inclusive acho que eu vou trocar também. Vou pegar aqui essa opção que tem um xizinho vermelho.
um marcador verde, né, e um sinal de exclamação. A lógica seguirá a mesma, só os ícones que nós vamos mudar. Alterações feitas, pressionamos o OK e vamos ver agora, né, pressionando OK de novo, se o Excel aplicou da forma que indicamos. E olha só, média final do História do Rock, bem abaixo de 5, né? Então apareceu o ícone do xizinho vermelho. Técnicas de guitarra ficou ali com uma média final de 6,36, portanto acima de 5, só que menor do que 7, ícone amarelo. Valores que são acima de 7, aí fica com o ícone na cor verde. Tudo bem? Vamos fazer um teste, né, para ver se está funcionando direitinho essa aplicação dos ícones. Então, voltando aqui na história do rock, vamos subir as notas do primeiro trimestre para a nota 8. Olha só, a média subiu para 2,67, mas ainda não foi suficiente para trocar o ícone, né? Vamos subir a nota do segundo trimestre para 9. Agora a média subiu para 5,67. Olha lá o ícone da exclamação, ou o ícone amarelo, né? Vamos subir a nota do terceiro trimestre para 9 também. Olha lá a média final agora, 8,67, trocou o ícone novamente. Ok? Então está funcionando sem maiores problemas, né? E um detalhe final, pelo menos em relação a essa planilha, ainda sobre a formatação condicional, se alguma formatação não ficou do seu agrado, ou você quer remover a formatação, isso também é possível sem grandes dificuldades. Essencialmente nós podemos selecionar o trecho que está com a formatação que queremos mudar, ou melhor, remover, supondo que fossem as faltas, né? E aí voltar na formatação condicional. E além do gerenciar regras, você tem também o limpar regras, com as opções de limpar as regras das células selecionadas, portanto só tiraria daquele trecho que você selecionou, ou até mesmo da planilha inteira. Tá legal? Na dúvida, né, sobre quais regras existem, as opções, sempre entre no gerenciar regras, que aí é possível visualizar as regras do que está selecionado ou até mesmo da planilha inteira, se você selecionar aqui esta opção. Tá legal? Eu não quero remover nenhuma delas, então vou dar simplesmente um OK e manter como está. Bom, e embora o foco deste treinamento seja a formatação condicional, é possível nós aproveitarmos a aplicação desses recursos para combinar isso com o que aprendemos no treinamento anterior, o treinamento de organização, em que trabalhamos com classificação e filtro. Então, vamos aplicar um filtro aqui, ou melhor, ativar os botões de filtro para ver quais as novidades que a formatação condicional nos traz juntamente com o filtro. Tá legal? Só um detalhe aqui é que, como essa planilha tem cabeçalho, né, tem linha de título, subtítulo, nesse caso não basta apenas você clicar no cabeçalho e ativar o botão filtro lá no menu de dados, porque isso vai aplicar o filtro só naquela célula do Escola do Rock. E na verdade eu quero o filtro para os cabeçalhos de disciplinas, trimestres, média final e faltas. Portanto, no caso dessa planilha, por ter uma série de títulos ou subtítulos, o ideal é que você selecione o trecho que deseja colocar o filtro, nesse caso de disciplinas até faltas, ok? Selecione esse trechinho, né? E aí sim, lá no menu dados, aplique o botão do filtro, tá legal? Eu vou só aumentar um pouquinho aqui a largura das colunas, para que a gente veja melhor ali as opções. Acho que agora está de bom tamanho. E como agora nós temos formatação condicional envolvendo ícones, cores, olha que bacana. Lá em média final, clicando no botão do filtro, você consegue filtrar. Aqui ele traz como filtrar por cor, mas na verdade você consegue filtrar pelos ícones das células. Então nós poderíamos pedir, por exemplo, para o Excel para mostrar só as disciplinas cuja nota é acima de 7. Portanto, é a que está com o ícone verde. Olha que bacana, não é mesmo? Podemos fazer o contrário, pedir para filtrar apenas pelos que têm o ícone amarelo, que nesse caso é apenas um, ou apenas pelos ícones vermelhos, né, que é o xizinho, ou limpar o filtro para voltar a aparecer tudo. Ok? A mesma coisa poderia ser feita aqui com relação às cores dos trimestres, né? Um detalhe um pouquinho
desvantajoso, digamos assim, é que ao fazer o filtro, então colocando de novo ali pela marquinha verde, a contagem das faltas, da maior média e da menor média continuam a contagem total, né, a soma total e o máximo e mínimo geral. Mas talvez você se lembre também no treinamento anterior que nós resolvemos esse problema através de uma outra função chamada subtotal. Então ela cabe muito bem aqui, ok? Vamos aproveitar então para fazer essa melhoria, não é mesmo? Então, relembrando como faz para usar a função subtotal, primeiro vamos voltar ao normal aqui no filtro, né? Exibindo tudo. Então, clica lá no botão e escolhe limpar filtro de média final. Lembrando que aqui na coluna média final, no botãozinho dela, você vai usar a opção limpar, tá legal? E aí no lugar do total de faltas, que antes nós tínhamos a função soma, né? Vamos dar um delete no resultado e trocar pela função subtotal. Lembrando que a subtotal ela funciona com uma série de funções diferentes. Nesse caso aqui a gente vai continuar usando a opção de soma, igual fizemos no treinamento anterior. Portanto é o número 9, ou então dê 2 cliques em cima da palavra soma, que aí o programa já coloca para você o número 9 correspondente a ela. E aí ponto e vírgula, e a referência de valores que continuam sendo as células que contêm as faltas, portanto de F4 até F10. Fechou parênteses, vai dar exatamente o mesmo resultado, portanto quando tudo está sendo exibido, né, que é o caso agora, o resultado tem que ser exatamente o mesmo das funções que nós estávamos usando antes, no caso a soma, para a função máximo, que foi a função usada ali para descobrir a maior média. Vamos deletar, trocar para subtotal também, só que agora é a função máximo que será usada na subtotal. Portanto, é a função cujo número é o número 4. Dando 2 cliques em cima, o Excel coloca o número 4 para mim. Ponto e vírgula, vou pegar as médias, os valores de média final, de E4 até E10. Fechei parênteses e Enter. Continua dando 867, né, que era a maior média, continua sendo ela. A mesma coisa nós vamos fazer no menor média, trocar, em vez de utilizar a função mínimo diretamente, vamos dar um delete e trocar pela subtotal, só que agora usando a função mínimo, que é a função de número 5, 2 cliques em cima dela, ponto e vírgula, e selecionar mais uma vez os valores da média final, mesmo intervalo, ok? Então, basicamente, o que fizemos foi usar as mesmas funções, soma, máximo e mínimo, só que atreladas ou dentro da função subtotal. Tá legal? Então, Enter, resultado é exatamente o mesmo, né? Vamos salvar aqui só para garantir. E agora vamos aplicar de novo o filtro na média final, pedindo para visualizar somente aqueles que têm o ícone da marcação verde, né? E olha, fica de olho ali no total de faltas, maior média e menor média. Olha só que bacana, foram recalculados, ok? Portanto, agora com o filtro ativado e com os resultados recalculados para aquelas opções exibidas momentaneamente, até mesmo se fôssemos imprimir ou gerar um documento PDF, conseguiríamos fazer isso, representando fielmente, né, apresentando fielmente apenas os dados que queremos. Tá legal? Lembrando também aqui que você poderia mudar a orientação da página, né? Mudar o tamanho da planilha, enfim, fazer tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer no treinamento anterior. Tá legal? Então, relembra você que, obviamente, o foco aqui era a formatação condicional, mas sempre dá para encaixar recursos adicionais, fazer melhorias. O trabalho no Excel em termos de melhorias é algo constante, é algo que, com a vivência, com o tempo do programa, você certamente vai perceber e vai aplicar. No entanto, como o tópico principal desse treinamento ainda é a formatação condicional, gostaria de dar mais um exemplo para você. Tá legal? Então você está vendo aqui que eu já estou com outra planilha aberta, né? É uma planilha já pronta, pelo menos em relação aos dados, portanto é importante que você procure aí na relação de materiais do treinamento pelo arquivo chamado 08 Vendas, Metas e Resultados. Ele é o arquivo em versão inicial, tá legal?
É só abri-lo, baixar e abri-lo, né? A única coisa de diferente que eu vou fazer aqui é salvar ele com outro nome, assim eu preservo o arquivo original, ok? Então vou entrar aqui no salvar como, voltar na minha pasta de documentos e vou tirar ali o underline inicial, vou deixar apenas o nome mesmo até a palavra resultados. Arquivo salvo. Então veja que aqui o contexto é uma planilha basicamente de produtos, né? Alguns produtos, cada um deles com um valor unitário, cada um deles com uma determinada quantidade vendida, né? E o total vendido, que nada mais é do que a multiplicação do preço unitário pela quantidade, ok? Então eu tenho ali, por exemplo, o sofá 3 lugares, custa R$100 aqui no preço unitário. Desconsidere os valores, né? Certamente um sofá não custa só R$100, né? E aí multiplicado por 10, então foi uma venda de R$1.000. E aí no finalzinho eu tenho o total da quantidade vendida e o total, né, monetário vendido também. Tá legal? Esse é o contexto. E o nosso primeiro objetivo aqui, usando formatação condicional, é sinalizar na coluna total vendido quais foram as 3 maiores vendas, quais foram os 3 maiores valores vendidos dentre todos esses que estão aqui. Tá legal? Então é uma formatação condicional também. Você vai selecionar todos os valores ali da coluna total vendido, com exceção do total aqui de tudo, né? Então pega só os números menorzinhos ali entre 450 e 1000. Vamos voltar lá no página inicial, formatação condicional, regras de primeiros e últimos e vamos pegar o 10 primeiros itens. Poxa, Thiago, mas você disse que queria mostrar os 3, né, destacar os 3 maiores, né? E aqui está falando 10. Não tem problema, porque você deve lembrar, toda regra permite gerenciamento. É possível customizar a regra. Portanto, começa mesmo com 10 primeiros itens. Na prática, o Excel vai selecionar todos eles, né, porque temos ali exatamente 10 valores. Vamos trocar aqui a formatação para verde e vamos trocar também o número de itens que serão formatados. Okay? Então aqui mesmo já é possível fazer essa alteração sem nem precisar entrar lá no gerenciar regras, embora também dê para fazer por lá. Okay? Mas vamos fazer aqui simplesmente porque já está aqui logo de cara. Tá legal? Portanto, basta você alterar o valor de 10, reduzindo para 3. E olha lá a formatação sendo aplicada somente nos valores de 2.900, 1.000 e 750, que são os maiores valores. Tá legal? Então eu vou pressionar aqui o botão de OK. E aí, maravilha, já consigo visualizar claramente quais foram os maiores. Né? Se for necessário fazer o contrário, é o mesmo esquema, o mesmo procedimento, basta selecionar todos os valores de novo, voltando lá no página inicial, formatação condicional, regras de primeiros e últimos, só que agora são os 10 últimos itens, ok? E aí vale a mesma lógica, né? É só reduzir ali para a quantidade que você deseja. Então no caso aqui eu também quero 3, vou manter a formatação em vermelho e ok. Então, como aqui eu tenho 3 valores completamente zerados, né, ou seja, não houve vendas, nesse caso são os 3 indicados em vermelho, com um hífen, né, inclusive, porque está com formatação contábil. Vamos trocar ali para a gente ver se isso está funcionando direitinho. Ó. Então, pega ali o caso do fogão, que está com quantidade vendida 0, coloca a quantidade 23. Olha lá, agora o fogão passou a ser um dos 3 maiores valores vendidos, né? Por isso que está formatado em verde. E quem passou a ser um dos 3 menores valores vendidos foi o da geladeira, com valor de R$400. Então, bem bacana. É uma regra de realce também, só que focada, né, nessa quantificação de 3 maiores ou 3 menores, ou a quantidade que você especificar. Tudo bem? E para encerrar, naquela linha de que sempre dá para trazer alguma novidade, né, fazer alguma melhoria, mesmo que o tema do treinamento seja um outro, né, vamos trazer então uma situação adicional aqui, que é através de uma segunda planilha. Portanto, você vai
clicar ali no sinal de mais para criar uma nova planilha. Nesta nova planilha, nós vamos fazer uma espécie de relatório, né, ou resumo com resultados e metas, ok? Então veja bem o nome que eu dei ali para a planilha, né? Ficou bem grande inclusive. Será um resumo com os resultados que acabamos de visualizar, os totais, né, de quantidade, totais de vendas, mas também considerando metas e usando a formatação condicional para sinalizar, né, algo positivo, ou seja, metas que foram batidas, ou algo negativo, metas que não foram batidas. Tá legal? E para isso, então, nessa nova planilha, vamos colocar aqui bem no comecinho, metas, e aí vamos ter um valor de meta para quantidade, que aqui eu vou estipular inicialmente 100, ok? Depois a gente muda, né, para ver diferenças. A meta para as vendas é um valor de 5.000, ok? Daqui a pouquinho a gente formata, né? E aí uma novidade, os resultados que foram gerados na outra planilha, portanto, o resultado da quantidade vendida, que nesse momento é 103, e o resultado do total vendido, que nesse momento é 8.920, esses dois valores, 103 e 8.920, eu quero trazê-los, quero mostrá-los aqui, na segunda planilha, planilha de resumo com resultados e metas. Ok? Essa é então a novidade, né, que nós vamos ver agora como é aplicada. Então o grande objetivo é trazer valores de uma outra planilha para esta planilha. E o processo é super simples, ok? Veja só. Então na planilha de destino, que no nosso caso é a resumo, né, você vai clicar onde quer mostrar o resultado da quantidade, no meu caso aqui é a célula B4, pressiona o igual, como se fosse começar uma fórmula ou uma função, só que em vez de fórmula ou função, você vai entrar na planilha de origem, que no nosso caso é a planilha relação de vendas. Então simplesmente dá um clique em cima dela. Feito isso, vai lá na parte de cima do Excel e olha a barra de fórmulas. Ela te mostra o nome da planilha, ok? Entre aspas, porque é um nome que tem espaços, relação de vendas, né? Tem um espacinho entre as palavras, por isso que o Excel coloca entre aspas simples. Não se preocupe com isso, o programa faz sozinho, tá legal? E ele traz também uma exclamação que indica que o programa precisa saber qual é a célula que você quer capturar o valor nesta planilha. E é aí que entra a etapa de você clicar em cima do 103, que é onde tem o resultado da quantidade vendida. Olha lá em cima na barra de fórmulas de novo. C13 é o endereço correspondente à célula onde está o 103. Estou falando da barra de fórmula, mas apenas para você conferir, ok? Não é necessário você clicar aqui, modificar nada, é apenas para conferência mesmo, para você saber onde está e onde clicou. Como fizemos a seleção corretamente, né? Chegou nesse ponto, é apenas pressionar a tecla Enter, que aí o Excel volta sozinho lá para outra planilha e já traz o valor, né, que você selecionou, ok? Vamos fazer um teste, né? Voltando aqui no relação de vendas, ó, vamos aumentar a quantidade do fogão de 23 para 25. Portanto, a quantidade total vendida vai de 103 para 105. Isso na planilha relação de vendas e lá na planilha de resumo também já mudou para 105. Tá legal? Você vai fazer a mesma coisa para os resultados das vendas. Então é só clicar onde quer o resultado, nesse caso aqui na célula C4, né? Pressiona o igual, vai para a planilha relação de vendas, clica no 9120, confere lá em cima na barra de fórmulas, ó, relação de vendas é o nome da planilha e D13 é a célula. Estando tudo certinho, é só dar um Enter, o 9120 vem para cá também, tá legal? Vamos fazer um teste, né, mais uma vez. Então volta no relação de vendas, vamos pegar ali o mouse sem fio, que vendeu 29, né? Vamos subir para 30. Consequentemente, o total vendido vai aumentar e o total geral aqui também vai aumentar para 9.220.
olha lá na planilha de resumo, 9.220. Tudo bem? Agora é só melhorar um pouquinho o aspecto da formatação, né? Então, por exemplo, podemos pegar aqui o metas, fazer uma mesclagem nele, deixar completamente centralizado, negrito, né? Talvez colocar umas bordas ali na área das metas, mudar o alinhamento, além de destacar os títulos, formatar o vendas para um valor monetário, né? Então aqui eu vou usar o contábil também, como foi usado na outra planilha, né? Ajustar o alinhamento e a mesma coisa aqui em resultados, colocando pelo menos uma bordinha, talvez um negrito, ajustando o alinhamento, né? E para finalizar com o mesmo assunto principal aqui do treinamento, podemos aplicar a formatação condicional aqui também. Então, destacar os resultados, aqueles que bateram, né, a meta correspondente, em verde, os que não bateram em vermelho, ok? Os que ficaram exatamente igual, talvez em amarelo, né? Então, convido até você a fazer esse pequeno exercício de formatação condicional. Tente aplicar uma formatação condicional para os resultados da quantidade aparecerem em verde, se eles forem maiores do que 100, ok? Deixa eu até sinalizar com a cor certa, né, para ilustrar melhor. Então, esse trechinho que eu estou sinalizando, ó, tem que aparecer com a cor verde, desde que a quantidade tenha sido batida, ou seja, ultrapassou o número 100. Tem que aparecer com a cor amarela, então esse trechinho aqui, ó, vai ficar em amarelo, se o resultado da quantidade for igual ao número 100, ao número da meta, ok? E deve aparecer na cor vermelha se for abaixo da meta da quantidade, abaixo de 100, tá legal? Você vai usar essa mesma lógica aqui para as vendas também, ok? Só que em relação à meta da venda, né? Então a ideia é que apareça em verde o valor aqui do resultado, desde que a meta tenha sido batida, né, seja maior do que os 5.000, tem que aparecer em amarelo apenas se o resultado for igual à meta de 5.000 e tem que aparecer em vermelho somente se a meta, ou melhor, somente se o resultado for abaixo do que a meta de 5.000. Tá legal? Então, para encerrar esse treinamento, sugiro que você pause aí um pouquinho o vídeo e tente aplicar essas formatações condicionais de acordo com o que eu acabei de sugerir. Tá legal? Então, vamos lá, boa sorte. Daqui a alguns minutinhos, dá play de novo para você ver a solução desse exercício. E aí, conseguiu resolver? Mais ou menos, talvez sim, talvez não, né? Então, se ficou na dúvida ou mesmo não conseguiu de nenhuma maneira, não fique frustrado, né, ou frustrada, acompanha comigo aqui então uma possível solução para essa atividade, tá legal? Bom, para começar, vamos pegar então o resultado da quantidade, ok? Independente do valor que tiver para você, mas pegue o resultado na planilha de resumo. E aí vamos lá no formatação condicional, regras de realce, e aí vamos ver a primeira situação. Lembrando que são 3 aqui por exercício, tá legal? Quando for maior do que a meta da quantidade, e aqui tem uma diferença importante, né? Você pode ou apagar o que está digitado aqui na janelinha e colocar o 100 manualmente, ok? Ou então você pode apagar o que está na janela e clicar diretamente em cima do 100, em cima da meta da quantidade. Olha que bacana. O Excel vai passar a fazer referência para o valor que está ali na célula B2, ok? A vantagem de fazer isso é que se mudar alguma coisa aqui na meta, né, vamos supor que a meta para o mês que vem é outro valor, você não precisa fazer uma nova formatação condicional ou reconfigurar as suas formatações condicionais. Portanto, você pode e até deve pegar valores, caso existam, né, como referência na sua própria planilha, clicando em cima deles. Tá legal? Apareceu um cifrãozinho ali antes e depois, né? Não se preocupe com esse caractere, né? A gente vai aprender, vai entender o que significa esse cifrão já no próximo treinamento, inclusive. Então, eu vou deixar aqui selecionado
a célula e vou trocar a formatação para verde, né? Então, se o resultado for acima da quantidade indicada como meta, a formatação é verde, e é exatamente isso no momento, já que o resultado deu 106. Clico no OK, mantenho a seleção do resultado da quantidade, volto na formatação condicional, regra de realce, só que agora eu vou pegar o é menor do que. Então, se o valor for menor do que a meta, então, de novo, ó, a gente apaga o valor que está ali indicado como sugestão pelo programa e vamos selecionar a meta da quantidade. Então, clique em cima do 100. Se for verdade, a formatação será vermelha, ok? No momento não apareceu assim porque a quantidade é acima de 100. Então, não é porque não apareceu que não deu certo, é que a quantidade ultrapassou, né, a meta. Tá legal? O resultado, né? Se você ainda está na dúvida sobre isso, ó, vem aqui na meta da quantidade e baixa e sobe para 110. Olha só, agora o resultado não bateu a meta porque ele está abaixo, né, da quantidade indicada como meta. Tá legal? Vou voltar aqui para o 100 e vamos selecionar uma última vez o resultado. Formatação condicional, regra de realce, só que agora é quando for igual. E aí um detalhe, né, importante, dessa vez não é o gerenciar regra, ok? Não é para alterar para menor igual ou para maior igual. Agora era uma terceira regra mesmo, era uma formatação diferente para o caso de ser exatamente igual, ok? Então era necessário entrar aqui numa nova formatação, escolher a opção é igual a, clicar em cima lá da meta indicada, né, da meta de 100, e aí aplicar a formatação em amarelo, ok? Que no momento não vai aparecer porque a meta foi batida, né? Então, se você está na dúvida, ó, vem aqui na quantidade e coloca 106 como meta. Olha lá a formatação em amarelo, já que agora eles são idênticos, né? Se fosse acima, vermelho, porque nesse caso o resultado está abaixo da meta, ok? Se eu for um pouquinho mais flexível na meta, baixar ela para 100, agora o resultado fica verde porque teria batido a meta. Tá legal? E se você entendeu como resolver o exercício da quantidade, acredito que já entendeu também como resolver o da vendas. A ideia é exatamente a mesma, só troca os valores, né, as referências. Portanto, vamos clicar aqui no resultado das vendas. Formatação condicional, regra de realce, maior do que. E aí, em vez do valor que o programa me sugeriu, eu vou clicar na meta de vendas, que são 5.000. Cliquei em cima e aplico a formatação verde. Ok? Como o resultado é acima da meta, ficou verde. Vamos voltar lá na formatação condicional, ainda com o resultado selecionado. Quando for menor do que a meta das vendas, portanto, clica de novo no 5.000, a formatação será vermelho. Não está vermelho agora porque não está abaixo de 5.000, ok? Volta mais uma terceira e última vez nas regras de realce, é igual a, clica em cima da meta de R$5.000 e a formatação é em amarelo. Não vai ficar em amarelo agora porque não é igual a 5.000, ok? Vamos fazer o teste, né? Vamos trocar ali o valor da meta de vendas para exatamente 9.220. Então ficou em amarelo porque bateu, né? Chegou exatamente no valor da meta. Vamos baixar, ou melhor, vamos subir o valor da meta de vendas. Vamos subir para 10.000. Portanto, a formatação agora em vermelho, porque o resultado estaria abaixo da meta. Ok? Detalhe que eu fiz essas mudanças aqui na planilha de resumo, né, para que a gente consiga ver mais facilmente, mas é lógico que se mudar alguma coisa lá na relação de vendas que influencie nos resultados finais, isso também vai ocorrer. Então, se eu baixar bastante aqui a quantidade, ó, mouse sem fio era 30, agora é 0. Baixou o resultado da quantidade vendida, consequentemente ficou vermelhinho ali na formatação, né? Por outro lado, se eu aumentar as vendas, né, e para aumentar as vendas eu preciso aumentar a quantidade de alguns produtos, então, por exemplo, Smart TV vendeu 20, né?
Olha só, a meta da quantidade, o resultado da quantidade, quase em 100. Ainda não ficou verde, né? Vou aumentar um pouquinho o mouse sem fio. Agora eu bati a meta da quantidade. Ficou verde a quantidade, mas as vendas ainda não. Vou vender um pouquinho mais, ó. Vou vender agora o guarda-roupa, 10 também. Ainda não foi suficiente, ó. Total vendido 9.620. Ainda ficou vermelho lá nos resultados de vendas. Vou aumentar um pouquinho mais, vou aumentar para 15. Agora eu passei da meta de venda, 10.120. E agora ficou verde. Tá legal? Então, em linhas gerais, formatação condicional é um recurso extremamente útil para te ajudar a apresentar resultados de uma maneira mais clara, sinalizar o que é mais relevante ou que deve ser compreendido, né, de uma maneira mais clara para você mesmo, para o seu gestor, gestora. E isso pode ser aliado com outros recursos do Excel, como vimos agora há pouco, na situação de pegar valores de outras planilhas ou até trocar de funções para mostrar resultados contextualizados, que foi o caso da função subtotal. Tá legal? Bom, é isso. Espero que o treinamento tenha sido útil, né, para você. Ficou um pouquinho extenso, mas era um assunto bem importante para a gente treinar e ver várias formas de utilização. Se necessário, volte, reveja e procure aplicar esses recursos desde já em suas próprias planilhas. Tá legal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo treinamento.